Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto, para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando aqui sobre mercado da bola, as 3 negociações confirmadas pelo Inter e que eu te trago detalhes aqui, e também falando sobre a lateral esquerda, a nova sombra de Bernabei. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui no YouTube, fechou? Vamos nessa? Sem enrolação. Quero começar falando sobre o mercado da bola, tá? Porque o Inter vai confirmando e também vão acontecendo anúncios de negociações que o Inter fez nesses últimos dias. E o primeiro deles é do goleiro Henrique Menck, tá? Jogador de 18 anos de idade, com passagem por seleção de base, a grande promessa do Inter pós-Alisson para a meta colorada, e o Inter acabou fazendo e surpreendendo todo mundo um negócio envolvendo o Henrique Menck, que é o empréstimo de uma temporada junto ao Como da Itália, tá? O time que é treinado pelo Cesc Fábregas, jogador da seleção espanhola, né? Dispensa comentários, campeão do mundo em 2010 com a seleção espanhola, fez carreira também em Arsenal, no próprio Barcelona, enfim, né? Jogador que a gente, como jogador, foi muito bem e agora está como treinador. E o Henrique Menck, então, está indo atuar no Como da Itália por um ano. Só que o detalhe é a opção de compra que existe nesse contrato do Henrique Menck, tá? O Inter, se tudo der certo, né, com o Henrique Menck por lá e ele acabar sendo aprovado pela equipe italiana, sendo aprovado pelo Cesc Fábregas, acabar atuando, ou pelo menos olharem, verem que ele tem de fato esse potencial que tanto se fala, que é o sucessor do Alisson, pelo menos dentro das categorias de base do Inter, o Como da Itália tem uma opção de compra que gira em torno de 10 milhões de reais, algo em torno ali de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil euros. Um valor muito baixo, gente, um valor muito baixo. Se é um jogador que a gente fala aqui, que é uma promessa, que é o sucessor do Alisson nas categorias de base do Inter, nada mais justo de que o Inter colocar uma opção de compra bem alta. Só que o que acabou vazando ali atrás e confirmado é que, de fato, a opção de compra que o Como da Itália tem nesse contrato é de 10 milhões de reais, um valor muito abaixo, né? E aí, talvez, o Inter possa manter um percentual de uma venda futura ou um percentual de mais-valia, o que daria um bom valor se tu deixar um percentual, vamos lá, de mais-valia de 20% a 30%, porque o valor é muito baixo, como a gente está falando aqui. É 1,5 milhão, basicamente, de euros. Então, se o Henrique Menck lá na frente for vendido por 10 milhões de euros, tu tira, né, e tu tira a parte da venda, deixa só o lucro, e desse lucro tu tira os 20%, 30%. Isso a gente não tem informação, mas parece que o Inter também já deixou tudo alinhado nesse sentido, tá? Outra negociação envolvendo o lateral esquerdo Ramon, né? O Ramon deixou o Inter também, jogador que chega no início da temporada, contratado junto à equipe do Olympiacos da Grécia, depois de ter passado por um ano emprestado à equipe do Cuiabá, acabou caindo junto com o Cuiabá para a Série B, mas o Inter via potencial no Ramon e acabou trazendo ele, então, nesse início de temporada, comprando ele do Olympiacos. Jogador com passagem pelo Flamengo, né, categoria de base do Flamengo, jogou no profissional do Flamengo. Muito se diz que o Ramon acabou se perdendo um pouco depois da tragédia que ele acabou se envolvendo, da morte de um ciclista, né? Ele acabou atropelando um ciclista, o ciclista acabou falecendo, e ali parece que as coisas começaram a ir de mal a pior para a vida pessoal e também profissional do Ramon. Acaba sendo vendido para o Olympiacos, do Olympiacos passa pelo Cuiabá, como eu falei, rebaixado com o Cuiabá, mas teve uma oportunidade novamente em um clube gigante pelo Inter. Só que aqui não conseguiu jogar. O Bernabei, obviamente, né, estava vivendo uma grande fase, principalmente ali gauchão, pós-gauchão, início de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Mas, quando teve oportunidades, não deu conta do recado. O Inter via o Ramon também desmotivado nos treinos, tanto que agora eu não vou me recordar se foi Vitória ou Ceará, vocês depois podem me ajudar aqui, que acabou iniciando a partida o Vitor Gabriel na lateral esquerda, e aí depois o Vitor Gabriel vai para a zaga, entra o Alan Benítez no segundo tempo, joga na direita, e o Café Aguirre é deslocado para lateral esquerda, né? E ali a gente vê que, cara, deu, né? Aqui acabou. Aqui não tem mais para onde correr. O Roger tentou depois falar na coletiva que, de fato, o Ramon não vivia um momento técnico tão bom e por isso que ele precisava recuperar o Ramon primeiro nos treinos para depois começar a dar novas oportunidades em campo, mas isso acabou não acontecendo. O Ramon foi negociado com a equipe do Vitória. Empréstimo até o final da temporada. Depois do final da temporada, o Vitória tem uma opção de compra aí em torno de 1,5 milhão de euros também, tá?
Ele já viajou na segunda-feira, deve ser anunciado aí nos próximos dias, tudo certo, passa por exames médicos e aí sim ele assina o contrato de empréstimo com a equipe baiana, tá? Mas é mais um jogador que deixou o Beira-Rio. Assim como a informação que eu trouxe com exclusividade durante a madrugada de hoje. Acabei recebendo ela, consegui apurar rapidamente e de fato aconteceu, que é a saída do volante Diego Rosa, 22 anos de idade, veio depois de estar atuando na Bélgica, lá no Lommel da Bélgica, ele pertencia ao Grupo City, ao Bahia, foi repassado ao Inter por empréstimo, mas também as coisas não aconteceram. Se eu não me engano, ele foi anunciado no último dia da janela de transferências do início da temporada. As coisas não aconteceram também para o Diego Rosa, poucas oportunidades, muito parecido com o que aconteceu com o Ramon, poucas oportunidades, mas nas oportunidades que teve, nunca deu resposta. Roger chegou a colocar ele não só durante as partidas, mas dando oportunidade como titular, e o Diego Rosa não correspondeu. Então, o Inter acabou liberando ele, né? Chegou uma oferta do Apoel do Chipre, o Inter negociou, né, essa saída, deixou, obviamente, a porta aberta para essa saída, aí o Apoel negociou também com o Grupo City. O Grupo City está se desfazendo do Diego Rosa, tá? Eles não vão ter mais vínculo com o Diego Rosa, o Grupo City acaba rescindindo o contrato e o Diego Rosa passa a ser jogador definitivo da equipe do Apoel. O Inter não está repassando o empréstimo. O Inter está liberando o jogador que está rescindindo com o Grupo City e do Grupo City ele está indo em definitivo, então, para o Apoel do Chipre. O Grupo City deve manter uma porcentagem do jogador, mas nada mais do que isso. O Apoel não está desembolsando nada para tirar ele do City, e sim, só realmente é uma rescisão de contrato com uma possibilidade ali de ter um lucro na frente, com aí sim a recuperação desse futebol do Diego Rosa, que começou muito bem nas categorias de base do Grêmio, foi comprado pelo Grupo City, não jogou bem no Bahia, chegou a ter um certo destaque lá na Bélgica pelo próprio Lommel, tanto na primeira quanto agora na segunda passagem, teve uma nova oportunidade no futebol brasileiro, mas não conseguiu corresponder, então toda a sorte do mundo também para o Diego Rosa, jogador de 22 anos de idade. Ainda tem tempo de se recuperar, mas parece que falta cabeça, falta confiança para o Diego Rosa. A gente chegou até não depositar uma expectativa nesse jogador, mas acreditava que aqui ele poderia voltar a ser aquele jogador que lá atrás no Grêmio acabou se destacando, mas não se confirmou para o cenário nacional, tá? Voltando à lateral esquerda para finalizar o vídeo de hoje, a gente precisa falar aqui sobre a situação do Bernabé e da lateral esquerda do Inter, porque, como eu falei, o Ramon foi negociado. E agora o Inter não tem um reserva imediato do Ramon. Até tem, que é o garoto Pablo, né, das categorias de base, ele treina com um profissional, né, chegou a ter oportunidade no Campeonato Gaúcho, por exemplo, com o Roger Machado, não lembro se ele acabou atuando em Campeonato Brasileiro, até mesmo Copa do Brasil, não me recordo, mas ele seria o reserva imediato. Mas o Inter também entende que tem um jogador que pode fazer sombra, porque hoje provavelmente a gente vai ter uma zaga nova, a gente deve ter Vitão ao lado de Gabriel Mercado, tá? O Mercado voltando a ser titular do Inter na noite de hoje. O Roger entende que precisa de experiência, precisa de um jogador que vai conseguir, né, dar também uma certa tranquilidade, uma certa confiança a mais para a defesa do Inter, e ele vai colocar o Gabriel Mercado ao lado do Vitão. E aí tem um jogador que pode sim começar a ser sombra para o Bernabé na lateral esquerda. O Bernabé não vive um grande momento. O Bernabé vive talvez o seu pior momento com a camisa do Inter desde que chegou, tá? Porque ficou muito tempo parado, né? Quando ele chega vindo lá do Celtic, ele não joga com o Eduardo Cudê, só acaba jogando com o Roger, aí sim vai bem, vira titular, o Inter compra ele no início da temporada junto ao Celtic, só que nesse momento, por tudo talvez que aconteceu externamente, né, a gente sabe aqui toda a situação envolvendo o Bernabé, toda aquela fofoca do Léo Dias e tal, e parece que ele se afetou, foi mal contra o Fluminense, foi muito mal também contra a equipe do São Paulo, precisa se recuperar, não era só desse jogo, já estava vindo de uma sequência, já tinha outros momentos ali na época do jogo contra o Atlético Nacional, o Bernabé viveu uma sequência de jogos muito ruins também, então ele precisa se recuperar, está oscilando demais. E aí surge um cara para ser a sombra, que ele sim, quando ele chega no Inter, ele vem para ser lateral esquerdo, e que não está vivendo um bom momento também na defesa, não está vivendo um bom momento como zagueiro, que é o Vitor Gabriel, tá? O que se tem de informação é que o Inter não vai buscar, num primeiro momento, um lateral esquerdo para ser sombra para o Bernabé, e o Inter entende que tem suficientemente jogadores que podem não ser da posição, mas que podem sim agregar pela lateral esquerda. Tanto o Vitor Gabriel, para aí sim ser uma sombra, e quem sabe ali no futuro ele já não disputar tanto, né, uma vaga na zaga,
como zagueiro pelo lado esquerdo, aí tu tendo o Mercado e tu também tendo o próprio Juninho, mas tu tendo o Vitor Gabriel também como uma alternativa para a lateral esquerda. Também existe a possibilidade, e aí a gente está abrindo um leque muito grande, mas que é aquele jogo, que agora não me recordo se é Vitória ou Ceará, a gente viu, por exemplo, o Aguirre, né, que acabou se deslocando para a lateral esquerda, e a gente viu o Alan Benítez na lateral direita. Então tudo isso acaba sendo também suposições, obviamente, mas que dentro do Inter, a direção, a comissão técnica entendem que é melhor não trazer um lateral esquerdo agora para disputar a posição, para que a sombra do Bernabé seja Vitor Gabriel, mas que também surjam como outras alternativas ali o próprio Café Aguirre, tá? Mas, repito, o Inter segue confiante de que o Bernabé ele vai se recuperar e vai voltar ao seu melhor momento técnico, mas que precisa de fato ter um jogador ali para ficar no cangote, e esse jogador seria então o Vitor Gabriel, tá certo, gente? Não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Eu volto mais tarde com o pós-jogo e trazendo tudo da coletiva do Roger e também a zona mista colorada lá do Maracanã para Inter e Fluminense, se Deus quiser, com a classificação colorada para cima do Flu, fechou? Beijo para todo mundo, tamo junto, até mais, tchau!